assim, ó, sendo enrolada por um ano, sendo fiel à ficante. Essa dor de sentir a solidão mesmo não estando sozinha. Então, eu não quero ter que tirar a energia dessas outras coisas para tentar fazer alguém querer namorar comigo. Continuando o assunto amor, já que estamos muito amorosas nesse mês do Dia dos Namorados, e hoje saberemos ou não se o seu contatinho tem futuro, se existe um tempo máximo de manter um contatinho, é correto tratar ficante como namorado? Será que todo esse trabalho e dedicação vale a pena? Vem com a gente e nos ajude, por favorzinho. Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 31 anos, mulher. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher. Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 31 anos, mulher. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. No episódio anterior, trouxemos as histórias da nossa audiência incrível. Rimos muito e quase choramos com as histórias de vocês. Não preciso dizer que tá imperdível, né? Hoje falaremos sobre ficantes, contatinhos, como lidar e como levar essa relação, muitas vezes difícil, já que não há denominação, regras e nem livro de receitas. A gente sabe que todos já fomos ficantes de alguém e que muitos acharam mais difícil superar o contatinho do que um namorado. Será que tem como saber se o contatinho quer ser apenas um contatinho? E ficante ganha presente no Dia dos Namorados? Mas antes, os nossos recados. Estamos no Instagram e no TikTok. Procura lá, @canal e mulher. Mande sua sugestão ou sua história e ajude a gente a fazer desse espaço que ele é, divertido e questionador. Os nossos episódios são lançados às quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. A nossa parceira de mídia, a Marina Mello, continua arrasando nos conteúdos nas redes sociais. O trabalho de social media dela tem feito o podcast chegar a mais ouvintes. Essa parceria está valendo a pena. O arroba dela é Marina Mello Blog, com 2 L's, e ela está com a carteira aberta para novos clientes. Aproveitem. Gente, começando o nosso papo aqui, eu queria ver se eu estou dispensada dessa gravação hoje. Claro que não. Eu nunca fiz nenhum ficante virar namorado. Eu acho que Renata, não tenho o que fazer aqui, gente. nosso podcast nunca foi sobre nossa competência sobre os assuntos. É a gente falando absolutamente o que a gente pensa ou quer de algumas coisas que às vezes a gente nem domina. Então, mesmo que você seja incompetente nisso, continue aqui. Obrigada, Inclusive, a maioria das obrigada. coisas Que que a gente humilhação. fala, eu não sou competente. Sabe que eu tava... Vai ser mais um. Sabe que hoje eu estava tendo a minha conversa com Deus. Cara, Deus, ele deve rir bastante das nossas conversas. Eu fico imaginando um senhor escutando as coisas que eu falo para ele, dizendo, não, Renato, não, olha. E aí eu fiquei pensando, eu acho que Deus me deixou tanto tempo solteira, com tantas desilusões e nenhum contatinho virando namorado, justamente para chegar nesse dia, chegar aqui na gravação desse podcast, tem história para contar, não é mesmo? Então, é que hoje é sobre contatinhos que viram namorados. Isso. No caso, se você nunca conseguiu Nunca fazer isso, aconteceu. Renata, daí talvez comenta outras coisas. Isso, tá bom. Tá? Pode começar, então. Gente, eu tenho muitas histórias disso, né? Porque eu tenho certa, como é que fala? Habilidade em namorar. Brinks. Não, mas o que eu Jogou ia na nossa cara, Renata. Não, eu tô sentindo a humilhação de longe já. pouco. Eu tô Vocês sabem humilhada que desde o play. Vocês sabem que todo excesso esconde uma falta, né? Quem namora demais também tem algum problema. Né? Ah, Mariana é carente. Carência, tá? não, Carência. eu vou Tô contar a minha brincando. primeira história. Vou contar a minha primeira experiência. Eu tô tão desacostumada que eu nem lembro mais que a gente tem que dizer que são histórias das nossas amigas. É minha mesmo. A gente já não tá mais escondendo. Já foi, já. Entendi. Bom, quando eu tinha 16 anos,
No dia 12 de junho, o fatídico Dia dos Namorados, eu estava no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, e chegou um funcionário da escola na porta da sala com um buquê de rosas vermelhas e uma caixinha branca de uma joalheria da cidade. E aí ele chamou meu nome e eu comecei a rir. E eu sempre fui muito com um senso de humor assim mais aguçado, muito brincalhona, né? Fazer piada com todo mundo e tal. E daí, quando ele chamou meu nome, eu falei, Valdir, pode ir embora, palhaçada. Valdir. Vai levar isso aí pra dona, Valdir. sabe? Valdir. Valdir. Não, tipo, cara, é óbvio que isso não é meu, entendeu? Ainda falei pra ele, tá estragando o buquê da menina, vai levar isso aí pra ela. Na minha cabeça, ele tinha pego o presente de alguém e pensado, agora que eu vou lá tirar com a cara daquela maluca que me enche o saco todo dia. E aí ele falou, vem pegar que isso aqui é teu, não sei o quê. Daí eu falei, não é, daí ele é, daí eu falei que não era, daí ele falou que era, daí aquilo gerou um tumulto, uma comoção e tal. Foi E pior, depois, foi pior. e foi pior. E daí eu decidi pegar, aí eu decidi olhar o cartão, tinha meu nome, e aí eu abri a caixinha assim, sério, suando assim, sabe aquele suor escorrendo aqui do ladinho do rosto, assim, ó, nervosa? Com a graça de Deus, Nossa Senhora, num colarzinho de prata de Bali, de girassol. Amém. Legal. Deus, era um colarzinho. E um buquê de flores. Um menino que eu tava saindo fazia, tipo, 3 semanas, sabe? E aí ele escreveu a cartinha, posso te levar para jantar hoje e tal, se você quiser ser minha namorada, não sei o quê. Ai, que Eu falei, fofo. ai, fofo, né? Uhum. Enfim, eu lembro, assim, para mim foi muito marcante, porque eu jurei que não era meu, porque eu achei que a gente não estava nesse estágio. E aí daí que eu me dei tipo conta assim que se você fica com alguém meio nas vésperas dos dias dos namorados, é o que esperam que você faça, né? Como ele era mais velho, ele era um pouco mais velho que eu, tinha 16, ele tinha 25, ele era um pouco mais velho que eu. Só um pouquinho. Quase nada. Pouquinho, quase nada. Depois eu aprendi que ou você começa a ficar com alguém tipo em março, abril, ou só depois do dia 12, entendeu? Porque esse limbo, ele te pressiona. E aí, coitado, o menino se sentiu pressionado. Brincadeira, a gente namorou, foi bem legal. Enfim, foi meu primeiro relacionamento realmente sério, né? Que eu levei para casa, apresentei pros pais, tudo. Foi altas partes da minha vida, mas foi muito engraçado, porque na minha cabeça, tipo, sei lá, da onde que eu tô namorando, sabe? Então, a primeira dica é contatinhos que começam nas vésperas do dia 12 viram namorados. Ou somem, ou somem. desaparecem. Cara, eu não tenho muita Já história aconteceu as com duas isso. coisas comigo. Então conta, porque eu não tenho. Já aconteceu do Dia dos Namorados ser perto e ele sumir, óbvio, né? E só voltar um mês depois, né? Como se nada tivesse acontecido. Tu aceitasse, Vitória? Não, né, Renata? Eu já fui trouxa em alguns momentos. Porque tenho também história de trouxice, né? Mas não assim. E já teve... Se o episódio for sobre trouxice, aí eu posso, muito colaborar. Eu gosto da história em que eu fui ficante de uma pessoa por 1 ano. Eu gosto dessa história. A gente pode partir daí. Mas em que era ficante exclusivo, assim? Foi ficante por um sério? tempo, né? Ficante sério? Mas depois nós brigamos por causa disso. É que a gente é muito amigo, a gente é amigo, né, até hoje. E éramos também. E eu tô contando a história dos meus amigos, ótimo, né? O passado também foi só de amigos. Eu tenho muitos amigos, como vocês podem perceber. E a gente é amigo, e a gente começou a ficar. E aquela coisa, a gente recém tinha terminado os nossos namoros, né? Ele por muito tempo, eu por 1 ano e meio. E a gente resolveu ficar e continuar ficando, né? Só que em tese seria com não exclusividade, né? E aconteceu até esse papo, mas não deu muito certo, assim, porque a gente recém tinha terminado os namoros, né? E não ia dar certo, assim, não tinha como. E ficamos por um bom tempo. Deu 1 ano e pouquinho ainda. E aí terminou porque descobriu que alguém não estava exclusivo? Tá, não, mas eu quero saber. E o combinado era não ser exclusivo? É a parte trouxa da minha vida.
Não, mas como que Só é a a Vitória era dinâmica? fiel. Por que que vocês eram ficantes e não namorados? É isso que eu quero saber. Primeiro porque a gente não se gostava tanto no início, assim, eu acho. E depois porque virou... Era cômodo, né? Era muito Tá, cômodo. É mas cômodo pra todo quem, mundo, gente? todo Era mundo da cômodo pros rodinha dois de... no início era cômodo pros dois, depois ficou só cômodo pra ele. Hum. Mas vocês se viam sábado, domingo? Todos os dias. E os amigos de vocês sabiam que vocês estavam juntos? Sim, todos sabiam. E vocês saíam, tipo, pra comer sushi, assim? A gente saía pra tanta coisa, Mariane. A gente saía todos os dias pra beber, porque era a época da faculdade, então a gente Pode tava chamar de bem. ex, tá? Pode chamar de ex. Ah, eu não consigo. Pode Não chamar de consigo. ex. A gente tinha vida, ele conhecia minha mãe, eu conhecia a mãe dele, tudo, toda a família. Qual é a dificuldade que as pessoas têm de chamar isso de namoro e fico chamando de ficante sério? Não, eu tô ficando há 1 ano. Eu conheci uma menina que tava ficando há 2 anos com um cara. Me chamava. Não, mas tipo assim, eu conheci uma menina que tava ficando 2 anos com um cara. Gente, 2 anos ficando com alguém não existe. Porque, sabe por quê? Eu vou falar eu agora. Dá licença. Olha o que eu penso. A Mari tá com aquela cara de assim, Renata muito radical novamente. Mas olha só, gente, eu não acredito em ficante sério, né? Ficante sério para mim não existe. Por quê, cara? Olha só, qual é o problema de... Qual é a diferença do ficante sério pro namorar? Não sei. Qual é o problema de dizer que tá namorando? Também não sei. É algum nível de cobrança diferente? Não sei. E eu esqueci o que eu ia falar. Então, Uma coisa de eu cada fiquei, vez que eu ia falar, eu fiquei com um cara, essa história é boa também. Eu fiquei com um cara por 1 ano, não deu 1 ano, deu 1 ano. Deu uns 11 meses. E como que era o nosso esquema? Primeiro, a gente se conheceu por causa de conhecidos em comum, não eram nem amigos em comum, começa por aí, né? Não tinha a gente não tinha grupos que conviviam, grupos tipo, né, diretos. Enfim, a gente se conheceu num evento era de trabalho de amigos nossos, sabe? Tipo, uma amiga minha, um amigo dele, evento de trabalho deles, eu tava lá por causa da minha amiga, ele tava lá por causa do amigo dele, mas era uma coisa meio indireta, porque os nossos amigos eram só colegas de trabalho e tal. E daí, enfim, a gente acabou se conhecendo ali e aí trocamos rede social, começamos a conversar, e era uma pessoa muito aleatória na minha vida. Não era uma pessoa que eu convivia e tal, né? E daí a gente acabou um dia se encontrando num outro lugar. E aí ele falou: vai embora comigo hoje? E eu falei: bom, o que eu vou fazer aqui, né? Olhei, nenhum compromisso. Vamos. E aí mas foi muito assim, a gente não tinha conversado, não tinha nada tal. Aí a gente começou a ficar nesse dia. Ficamos, né? Nesse dia, só ficamos no carro de roupa, no caso, né? Nada mais aconteceu. E aí eu sei que a gente daí começou a conversar um pouco mais e nos vimos uma segunda vez meio seguido ali, sabe? E aí depois a gente, tipo, não se viu mais. E tudo bem, não, sabe, não teve nenhum... Nenhum Eu acho que drama. foi... Eu acho que foi meio que assim, logo que a gente se viu a segunda vez, ele tinha uma viagem de trabalho que ele ia passar 3 semanas em outro estado. E aí, meio que junto com isso, eu mudei de função no trabalho e comecei a trabalhar mais. E nenhum drama, e tipo, a gente passou um tempo sem se ver e sem se falar. Mas aí, uma vez, eu fui num negócio lá, numa cervejaria, e ele tava lá, e daí a gente foi embora junto, e daí, tipo... Enfim, passamos 11 meses num rolê que era tipo... Quando a gente se encontrava em algum lugar, a gente acabava indo embora junto, mas a gente não ficava na frente dos outros. Mas eu não ficava com outras pessoas, ele não ficava com outras pessoas. A gente geralmente ficava conversando, ficava junto, juntava as mesas, apresentamos amigos. Depois acabamos criando um grupo de amigos em volta de nós, assim, que ninguém sabia que a gente ficava. Todo mundo desconfiava, mas ninguém sabia. A gente nunca ficou na frente de ninguém. E aí, nesse meio tempo, a gente passou o aniversário dele, passamos o Dia dos Namorados, passamos algumas datas comemorativas, assim, tipo, passou inverno. E daí, claro, acontecia de às vezes, tipo, 11 meses, você passaram quase todas as datas comemorativas.
Isso, só que assim, era um rolê muito. Era tipo normal a gente passar um mês sem nem se ver, porque a gente não se Não, esforçava daí muito, tudo isso bem. claramente, né? Daí E eu tal. entendo. Não, então, e daí, tipo, foi muito isso, assim, e foi bem legal, foi um negócio, eu não tenho nenhuma mágoa e tal, de, tipo, a gente não se apaixonou, né, nem nada disso, só que daí, no final das contas, o que que aconteceu? A gente sempre fazia piadinha, a gente sempre fazia, e na minha cabeça eram piadinhas, tá? Ai, você não me leva a sério, Dia dos Namorados vai me dar o quê, sabe? Ai, tipo, um postava foto na praia com a família, aí o outro ia lá e respondia, nem convidou para conhecer a sogra. A gente sempre fazia essas piadinhas, sabe? E daí ele tinha filhos, daí às vezes eu falava, vai, quando é que eu vou conhecer meus enteados e tal. Tipo, tudo muito assim, mas nunca na minha cabeça, nunca foi sério. Aí chegou o final do ano, né? Ali, Natal, Ano Novo. E aí ele começou, tipo, vamos fazer alguma coisa juntos e tal. Daí eu falei, tô na praia com a minha família. Dele, eu posso ir até aí? Eu falei, sim, a gente pode sair para jantar. Dava uns 200 quilômetros, tá, pessoal? Aí eu falei, se você quiser vir até aqui, a gente pode sair para jantar. Ele, beleza, então eu vou. E daí, tipo, ele foi, a gente saiu para jantar. E daí, tipo, eu ia voltar para casa da minha família, né? Dele, vamos pegar um hotel, dorme comigo e tal. Isso era, tipo, dia 2 de janeiro, 3 de janeiro, assim. E daí, no dia seguinte da manhã, ele me pediu em namoro. E eu fiquei, tipo, não pediu, ele falou assim: e se a gente levasse isso a sério? Aí deu tela azul, assim, porque eu nunca tinha pensado em levar a sério, sabe? Daí eu falei, eu acho que podemos conversar, mas não sei. E aí, tipo, super tela azul, aí ficou aquele negócio, né? Aí meio que ele tinha que voltar para a cidade dele, porque ele tinha que trabalhar e tudo. Aí ele foi embora e eu morava na mesma cidade que ele, né? Só que eu tava de férias e eu acabei voltando para a cidade só depois do meu aniversário, lá pelo dia 20 e tantos de janeiro. E aí depois eu comecei a namorar aquelas. Legal. Tu Mas é assim, aqueles que a gente contou no episódio passado. mas enfim, tudo isso para dizer que talvez tivesse sido um contatinho que poderia ter virado um relacionamento legal. Não tem nenhuma razão para não ter virado. A gente teve uma coisa de muito respeito, que, tipo, rolou assim com bastante tranquilidade e tal. Que eu não achei que ninguém tava enrolando ninguém, tá ligado? E ficou tudo bem depois também. Ele fez umas piadinhas, mas ele não ficou bravo. Mas sabe que eu acho que não é o meu problema, porque eu não acho isso um problema. Mas eu identifico em mim, talvez comigo nunca rolou, porque eu nunca tive essa paciência. E nunca terei. Não a da Mari, porque eu acho que o da Mari, ok, isso é um ficante, realmente, sim. Ok. Mas eu nunca tive essa paciência do tipo, porque eu não vejo problema em me comprometer. E eu sou muito intensa, tipo, eu sou mega intensa. Então, assim, eu quero viajar com a pessoa, eu quero passear com a pessoa, se eu gosto da companhia dela, enfim. E eu não vou tratar como namorado, eu não vou tratar ficante como namorado. Eu não vou dar presente para ficante. Eu, Renata, né? Já dei, já. Uma vez eu dei o primeiro menino que eu ficava. Depois que eu fiquei solteira, ele começou no emprego novo, eu dei uma caneta com o nome dele gravado. Eu achei super legal, assim, dar uma caneta para o emprego novo. Enfim, só que eu gosto disso, eu gosto de dar presente, eu gosto de participar, eu gosto de, sabe? E aí, quando tu tem que ficar regulando muito, Eu será participei de que tudo, isso... Renata. Hã? Eu passei, participei do aniversário, organizei aniversário, fiz tudo. Sim, tu Victoria, era tu namorou, namorada, tá? cara, tu Tu namorou. Tu namorou? namorou, Vic. Tu namorou, Tu namorou. entendeu? Eu acho Ah, idiota, eu acho assim, que gente, quem tá ouvindo a gente, vê se faz algum sentido. Sabe por que que fazem isso? Eu vou jogar bem a real aqui, que daí é o que eu penso. Enfim, como eu tava falando, eu não aguento muito tempo. Então, para mim, não sei, depois eu vou perguntar para vocês, quanto tempo vocês acham que a gente pode ficar com alguém até decidir que vai namorar e vamos botar ordem nesse puteiro? Porque olha só, gente, eu tenho que ser demitida desse podcast, porque eu estou esquecendo as coisas que eu esqueço. Enfim, o que eu estava falando antes? Do quanto tempo?
Eu não Por sei. quanto tempo a gente pode ter um contatinho? E tu não vai tratar ficante como namorado. Tá, não trato ficante como namorado, não dou presente para ficante, então chega uma hora que eu quero parar com isso, de se eu posso fazer, se eu não posso fazer, entendeu? Agora, lembrei. O que eu acho? Eu acho que para uma das partes, seja mulher, seja homem, seja qualquer coisa, para uma das partes sempre é muito confortável estar e levando esse só ficante, porque já dizia Gustavo Mioto, solteiro não trai. Aí se chega lá na frente e o cara ou a mina resolve que vou dar um rolê aqui, vou pegar uns aí a outra pessoa descobre, aí vai lá, tá, mas a gente não tem nada. Então é só para não criar problemas futuros, entendeu? Tipo, sabe? Aí Não, mas é mesmo. se você, A gente fala em... minha querida ouvinte, que tá que nem a Victória, assim, ó, sendo enrolada por um ano, sendo fiel a ficante, Eu não das era. duas Aí que uma. tá. Vitória, vai contar essa Não história é. aí para outra. Olha só. Aí, assim, ó, não, tudo bem, eu sei. Mas, assim, se você está sendo fiel a ficante, alguém que não pega a sua mãozinha e te leva no shopping e posta fotinho de 2 taças, e você está sendo fiel a essa pessoa, na minha opinião, há mais de 4 meses, repense. Repense, porque é uma situação a se manter se você quer pisar na bola lá na frente, mas não quer ser responsabilizado. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nas migalhas que nos dão, tá, gente? Porque assim, o que Deus deu pra gente é um banquete lá na frente. Mas se tu tá ficando de boa, ganhando migalha, daí tu não vai chegar no banquete porque tu tá matando a fome com migalha. E ninguém aqui que escuta isso aqui, todo mundo que tá escutando isso aqui é para melhorar na vida. Então, para de aceitar migalha. E aqui a gente pode muito falar sobre responsabilidade afetiva, sabe? Eu vi recentemente até uma conhecida minha que falou, cara, eu almocei com a família dele. A gente já tinha coisa um na casa do outro, e não sei o que lá, várias coisas, e do nada ele chegou assim, então, acho que tá ficando sério demais, tchau. Sabe? Cara, então, se tu não quer nada sério ou ainda não tem certeza, não leva para conhecer família, não envolve família, mantenha os espaços de cada um, não facilita para que a outra pessoa, entre aspas, confunda. Eu sempre sou a favor da conversa aberta, assim. Eu já me ferrei tanto nesse negócio de achar o que a outra pessoa estava pensando, ou de querer, já contei várias vezes aqui, de querer ser a desapegadona do rolê e nunca falar nada, e levando, achando que a outra pessoa vai mudar de ideia, enfim. Eu sempre, hoje em dia, pratico isso e, sempre falo para as pessoas que vêm me perguntar, porque né, a gente troca muita ideia sobre relacionamento e tal. Falo, cara, a outra pessoa não tem bola de cristal e tu tem que falar. Tem que falar. No caso da Vicky, por exemplo, eu entendo que os dois estavam meio que levando para ver. Os dois estavam na mesma, eu acho. Só que aí, quando vocês viram que evoluiu o sentimento, já tinha evoluído o Terminou sentimento, mas não tinha naturalmente, evoluído a assim, né? relação. Terminou naturalmente, assim, a gente foi parando de ficar e tal, e daí vendo que realmente os dois ficavam com outras pessoas, e daí, né, era tipo ou dar ou desce e a gente resolveu descer. E quanto tempo vocês acham que pode ser, que tem que esperar para ter essa conversa? Cara, eu não Então, sei, eu acho que depende. eu acho que não tem muita regra, né, Rê? Eu acho que cada casal é um casal. Não, tá, mas hoje Mas, em dia com vocês. Hoje em dia, vocês começaram a ficar com alguém, tá super legal, tá frequente, tá ok, estão se conhecendo, estão saindo todo final de semana, ok. Quanto tempo? Uma vez uma colega minha falou o seguinte e me deixou muito pensativa. Ela tinha namorado por muito tempo, ela tinha terminado, e ela estava saindo com outro carinha,
E ela falou, agora sim eu sinto que eu achei. E daí a gente, tipo, como assim achou? Dela, não sei. Eu não sei explicar, mas eu fiquei com outros caras desde que eu tô solteira e eu não senti isso que eu tô sentindo. E se ele tivesse sentindo também, a gente vai namorar, porque eu tô. E daí eu falei, tipo, fulana, você viu ele 3 vezes, sei lá, 4 vezes. Ela falou, mas eu sei desde o dia que a gente ficou a primeira vez que eu tinha gostado dele de um jeito que eu não tinha gostado dos outros. E, enfim, depois eles vieram namorar, noivaram, casaram, história super linda, enfim, fofa e tal. E eu penso muito, e ela me fez pensar nisso na época. Tipo, na época eu tava solteira e tal, e eu fiquei, gente, será que eu sei, sabe? E aí comecei a prestar atenção nisso, e hoje faz bastante sentido na minha cabeça, assim. Todas as vezes que eu me envolvi com alguém, que eu saí a primeira vez, eu já sabia separar se ia ser uma pessoa que eu ia sair aleatoriamente, uma pessoa que eu não ia sair mais, ou uma pessoa que, se a pessoa quisesse, a gente iria namorar, Eu sabe? também. Então, assim, eu não dou um tempo, porque dependendo da pessoa, eu posso sair com ela várias vezes, e eu tenho histórias várias, que vocês sabem, né, de pessoas que aconteceu o contrário, a pessoa achou que eu era a pessoa, e eu não achei que a pessoa era a pessoa, e aí isso gerou certo conflito. Que simplesmente não aconteceu nada, assim. Então, eu não daria um tempo. Agora, quando tem isso de tu sentir, né? Porque quando tu sente, meio que o que eu faço, né? O que eu fiz nas vezes que isso aconteceu comigo, cara, tu sai com a pessoa, sei lá. Eu acho que eu nunca levei mais que um mês saindo para começar a namorar, quando comecei a namorar, né? Já saí mais de um mês com várias pessoas que não estavam Sim, a sim. fim de namorar e tal. Mas nas vezes que eu comecei a namorar, era muito, porque é para ser um processo muito natural se ele começar de forma saudável. Se as duas partes estão prontas e ok com aquilo e interessadas, tipo, acontece naturalmente. Porque tu não tem que ficar quebrando uma barreira para conhecer a família, os amigos, meio que isso vai acontecendo, sabe? O que eu tenho é uma história que é meio pesada até, mas acho que já tá ok falar sobre ela. Eu acho que eu falei sobre ela no de abuso psicológico, que teve uma vez que eu estava saindo com um menino há uma semana e uma pessoa da família dele faleceu e ele precisava viajar para outra cidade e eu fiquei com medo porque ele recebeu a notícia e ele estava comigo e ele ficou muito nervoso e eu fiquei com medo de deixá-lo viajar para essa outra cidade, dava umas 4 horas de viagem mais ou menos, e eu me ofereci para ir junto. E aí lá eu acabei conhecendo parte da família, porque, né? Mas assim, como amiga, apenas como amiga, em tese. E na semana seguinte faleceu uma pessoa da minha família muito próxima, que também precisava de uma viagem longa, que eu e a minha mãe estávamos muito abaladas para fazer a viagem. E aí ele acabou se oferecendo para levar a gente. E aí era uma viagem de 8 horas, a gente acabou dormindo na cidade, toda aquela função. E aí, em 2 semanas, eu tava namorando e a minha família inteira conhecia ele, porque 2 semanas no dia Mas que a é gente uma conheceu. situação que eu faria a mesma coisa. Só que foi horrível. Tipo, foi horrível porque eu não, a gente não tinha aquele match, sabe, aquela coisa. Aconteceu, tipo, foi muito bizarro, assim, meio que a gente saiu na sexta e no domingo, e na quinta-feira faleceu a pessoa da família dele, e na outra quinta da minha, sabe? Foi muito rápido. Então foi um relacionamento que ele só começou por causa dessa aproximação súbita das famílias, de momentos de fragilidade dos dois. Durou 3 meses, com vários episódios de abuso e tal, que eu já contei aqui para vocês, né? Que quase chegou em violência física. E então eu acho assim que às vezes, sobre contatinho que vira ficante, né? A gente fala muito sobre as razões pelas quais fazemos as coisas. Às vezes é a razão pela qual você vai botar silicone, ou a razão pela qual você transa casualmente, e aí a razão pela qual um contatinho vira ficante, sabe? Eu aprendi uma importante lição nessa experiência em específico, e fiquei muito arisca, assim, depois disso, sobre as razões pelas quais, tipo, é porque é amigo da galera, é porque tá todo mundo comentando, é porque, tanana, ou é porque eu realmente quero, sabe? E aí eu consegui botar uma boa linha, assim, porque quando você entra meio pela razão errada,
pode ser bem ruim. Eu tenho uma pergunta, assim, se vocês acham que uma dessas razões para a gente entrar em relacionamento ou aceitar, né, relacionamentos ficando por um ano, por exemplo, é a carência. Sim. Com Eu acho que certeza. com certeza, né? Mas... E como diferenciar a carência de uma vontade de estar com aquela pessoa genuína, assim, gostando da pessoa? Autoconhecimento. Não tem. É a única opção. Mas sabe o que a Mari estava falando ali sobre que as coisas... Eu acho que eu me identifico muito, muito, muito com isso. Porque eu não gosto de perder meu tempo. Entende? O meu tempo, para mim, é muito valioso. E eu, como eu falei antes, eu entrego muita energia para quem eu gosto, para quem eu tô, eu demando, eu dou energia, a minha energia para a pessoa. E a Mari falou uma coisa sobre que naturalmente o negócio evolui, nunca passou de um mês. É isso que eu penso. Eu penso assim, ó, se eu saio com um cara hoje, e aí semana que vem a gente sai de novo, aí na outra semana a gente sai de novo e a gente conversa. Hoje em dia é tudo muito fácil de tu conversar o tempo inteiro, trocar ideia o tempo inteiro. Cara, se o negócio precisa enrolar meses e meses e meses para a pessoa ter certeza que ela quer ficar contigo, alguma coisa tá errada. Eu acho que a gente romantiza demais a luta. Uma vez eu escutei uma amiga minha falar assim, ai, esse casal é lindo, meu, tu tinha que ver tudo que ela fez para ficar com ele, porque essa lutou, essa insistiu, ela merece. Falei, mano, mas o cara não merece, sabe? Ela teve que fazer um monte de coisa, um monte de artifício, abrir mão de um monte de coisa, demandar energia para poder fazer o cara mudar de ideia. Ah, legal, estão casados hoje. Não, beleza, só que assim, não espere que eu vou ficar insistindo ou ficar, pelo amor de Deus, não vou. Então, eu acho que em 1, 2, 3 meses, com frequência, tu consegue ver quando o negócio não vai. Entendeu? Então, Mas aí eu eu não acho gosto de que perder meu tempo. Porque se é para esperar um ano para a pessoa decidir que ela gosta de mim, ai, gente. Ai, Mas amor vou falar próprio, que né? eu era bem mais nova do que eu sou hoje, Não, fazem não, não, 10 nem tô anos isso. falando do teu caso, Vicky, porque eu, no teu caso, eu vejo que era uma coisa dos dois. Os dois queriam estar levando aquilo ali. Mas eu vejo muitas meninas, muitas que vêm conversar Não, eu comigo, também. que elas estão como se elas estivessem realmente num relacionamento. Teve E o uma cara história, né? Teve uma teve, história no episódio passado, a gente contou da menina do teve, shopping. teve. E Ela assim, foi levando porque não queria colocar nome, também não queria, ele não fez questão, gente, foram qual é o ficando, no final, problema do nome? Entendeu? É pra isso ele que eu tinha, fico. né? Ele tava namorando com outra, né? É lógico, para ele tinha. Aí é que eu digo assim, as pessoas falam, porque namorar acabou com a vida. Por quê? Eu não quero um namorado, daqui a pouco eu vou namorar. Eu não quero ficar dentro de casa vendo Netflix todo dia. Mano, eu gosto de passear, eu gosto de viajar. Óbvio que vai ser legal ficar dentro de casa vendo Netflix. Mas, tipo, a minha vida não acabou? Justamente aquilo que tu perguntou ali. Como que faz para saber se é carência ou não? Autoconhecimento, tenha a sua vida, faça as suas coisinhas. Não é verdade? Eu gosto de ir num pagode. Eu nunca mais vou num pagode depois que eu namorar, por quê? Entende? Então as pessoas elas criam uma coisa em cima de namoro como se fosse acabar a vida. E tem uma outra E história como se também. fosse ruim, né? Todo mundo busca ter alguém para estar junto, mas trata o namoro como se fosse uma parte ruim da Eu vida, não o que não é, consigo né? entender. Eu não consigo entender. A conta não, é outra conta que não fecha. Todo mundo está procurando por alguém, mas todo mundo trata o namoro como algo ruim, E né? sabe o que eu escutei uma vez? E aí eu conversei com uma amiga logo depois, a gente estava num bar muito legal, com pessoas super legais, assim. Aí eu comecei a conversar com o rapaz. E aí ele falou assim: eu tenho 35 anos e não penso em namorar. A hora que eu quiser namorar, eu vou e namoro. Daí eu falei: bom, mas daí
pensa comigo. Quando tu quiser namorar, porque daí o que ele quis dizer? Quando ele quiser namorar, é quando os amigos também estão namorando, né? Porque daí, por enquanto, tá todo mundo solteiro, então tá todo mundo curtindo e é isso. Quando ele quiser namorar, ele não vai. Aí eu falei pra ele, mas então, quando tu quiser namorar, tu não vai namorar com quem tu gosta. Porque quem tu gosta, tu deixou passar lá atrás, porque tu queria curtir uma vida de solteiro, que eu não sei qual é a diferença. Porque a vida de solteiro para a vida namorando, a única diferença que deveria ter é que tu só fica com uma pessoa. Para mim, essa é a diferença. E aí, tu deixou que a pessoa que tu gosta, tu deixou lá atrás, porque tu não queria namorar. Então, agora que tu quer namorar, tu vai escolher entre as disponíveis. Tu não vai ficar com quem tu gosta, porque tu não analisa quem tu gosta. Daí eu conversei com a minha amiga, depois que conhecia melhor ele, e aí ela falou, não, é realmente isso. Daí o que os caras fazem? Os caras ou as meninas, né? Tanto faz, porque todo mundo faz isso. Tá lá ficando com 3, 4 ao mesmo tempo, tá lá rodando pratinho, como fala, né? Tá lá rodando 3 pratinhos, e aí quando chega a hora que tá todos os amigos namorando, aí fala, bom, agora tá na hora de sossegar, namorar, preciso guardar um dinheiro, né? Aí eles querem sossegar e namorar. Aí eles vão escolher um daqueles pratinhos, que não necessariamente é quem eles amam e querem passar a vida juntos. Entendem essa minha análise? Eu acho isso tão bosta, que tu deixa de ter uma vida super animal com alguém que tu gosta, que tu admira, que tu quer, sabe que seria super prazeroso passar a vida, para se adaptar ou escolher alguém que se adapte à tua vida. Ou tu se adaptar à vida do outro, porque naquele momento é mais conveniente namorar. Então eu analiso isso tudo, assim. Eu analiso se bateu de cara, eu analiso se os sinais que o cara me dá. Se o cara já fala para mim de início que ele não quer nada com ninguém, o que eu tô fazendo ali? Eu vou perder meu tempo? E eu não Mas tô aí ali para tem que dar, convencer ninguém a mudar de ideia, mano. Não é mas aí tem campanha que saber o que política. quer também, né? Aí que tá. As pessoas muitas vezes não sabem o que querem e ficam se relacionando com quem também não sabe o que quer. É, Então, não adianta dizer assim, ai, não, tu não quer nada com ninguém, eu também não, estou numa fase ótima da minha vida, eu também não quero nada com ninguém. E aí, daqui 2 meses, está sofrendo. A gente tem que arcar com as nossas escolhas. Então, se não sabe o que quer, primeiro vai atrás e saber o que quer, e depois se joga no mundão, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas esse é meu pensamento. Eu não sei explicar muito bem quando foi ou onde foi que eu comecei a ter um pouco de até. Eu não sei bem qual é a palavra, mas me deixa incomodada, desconfortável. Também essas coisas todas muito, que nem a Rê falou, baseada no esforço, no sofrimento, ou no muita energia, sabe? E aí, infelizmente, às vezes acontece, como a Vicky falou, por carência, por falta de autoconhecimento, de a gente colocar toda a ficha e energia em cima de uma pessoa, ou para ter um relacionamento, né, e tal, porque gosta ou porque é o momento, que os demais estão fazendo isso, e a gente perde a responsabilidade com a gente, e a gente perde a responsabilidade afetiva, sabe? Uma pessoa que eu tive um envolvimento muito breve durante a faculdade. Eu passei a maior parte da minha faculdade solteira, na verdade, mas muito tranquila, assim, eu não era, tipo, curtia festa e tal, mas também nada de muito exagero. Mas eu lembro de um episódio específico, assim, de um menino que todo mundo fazia muita pilha pra gente namorar, mas na real, eu gostava dele e tal, e aí ele tentou dar uma forçada, porque todo mundo fazia pilha, sabe? E aquilo foi horrível, assim. Eu tenho até hoje uma sensação
de que eu era mais uma ideologia do que uma vontade, sabe? Que era mais assim, ele queria namorar e eu parecia ser a pessoa certa para aquilo, só que aquilo nunca fluiu, sempre foi meio forçado e tal. Então, sei lá, eu tenho assim um pouco de agonia quando eu vejo as pessoas muito planejando demais, ou muito forçando demais alguma coisa, ou muito apertando demais alguma coisa. Infelizmente, né? Não é segredo, eu também para as meninas aqui do podcast, eu tive alguns momentos em que eu fui colocada na parede por outras pessoas para namorar, e eu tive que falar que eu não estava afim, e é ruim você estar nessa posição, porque você escuta coisas do tipo, você não está dando uma chance para sua felicidade, você não está dando uma chance para o seu futuro, nossa, você não sabe o que eu poderia te proporcionar, e tudo que seria possível fazer para você, e que você teria de bom namorando comigo e tal. Cara, não é para ser uma entrevista de emprego, você não tem que estar prometendo desempenho e performance, sabe? É para ser um negócio que as duas pessoas se olham e falam, beleza, então vamos namorar. Então, qualquer coisa muito forçada assim já me dá, sabe? Eu Ai, também. não gosto, Já me sabe? dá uma não acham? preguiça. Ai, já me dá um cansaço, assim, é um negócio Vocês não acham que hoje a gente está falando muito menos sobre o que de fato deveria levar a um relacionamento, que é querer estar junto, gostar muito da pessoa, né? O sentimento. A gente está falando muito pouco sobre o que realmente deveria levar ao namoro do que de fato. Porque parece que é conveniente estar com aquela pessoa. Daí eu vou querer namorar com ela. É tudo Não, e assim, né, conveniência, gente? cara. Quem Me parece que hoje a nunca... gente não está falando sobre sentimentos, assim. A gente está falando sobre o que é conveniente. É conveniente para eu namorar agora. Aí eu vou namorar com uma Exato. pessoa. Mas não pelo sentido... eu gosto muito daquela pessoa, quero namorar com ela. Não, a gente não está falando sobre isso hoje, sabe? E eu acho que é isso que está faltando. Tá falando... Porque eu vou falar outra coisa que eu estava pensando em falar e agora eu vou falar. Em questão do autoconhecimento que a Renata falou. Hoje, como eu me conheço muito melhor do que 10 anos atrás, eu tenho muito menos relacionamentos ficantes, contatinhos, do que eu tinha no passado. Eu também, muito menos. Assim, no passado, meu Deus. Zero. Hoje, meu Deus. No passado, já não era muito. Agora, então... Não, mas realmente, assim, porque antes, quando a gente é mais nova, a quantidade importa muito, né? Sim, as opções. A gente quer conhecer, a gente quer descobrir, a gente quer, né, conhecer o mundo, ver tudo que ele tem. E hoje, que a gente já viu uma boa parte dele, não todo, a gente tá mais, tipo, vamos ver se aparece alguém legal. E justamente porque o nosso tempo é caro, gente. Não, mas eu queria falar só mais um negócio sobre o que a Renata falou antes dessa relação com a pessoa que era sua pessoa passou e daí você acaba com a pessoa que estava disponível quando foi confortável para você namorar e tal, né? Também tem uma questão sobre relacionamento com base na minha experiência, que ela traz muito de que quando você começa a sair com alguém, quando você começa a ficar com alguém que te dá aquele chamado para ter um relacionamento e tal, também não precisa ser algo assim, meu Deus, fervoroso e enlouquecedor, e, sabe? Porque eu já escutei de amigas, pois eu tô saindo com ele, a gente tá se gostando, ele é legal e tal, mas, sei lá, parece que falta algo, sabe? Às vezes o que parece que falta, gente, é esse monte de estímulo que a gente recebe das redes sociais o tempo inteiro, de meninas sendo pedidas em namoro com helicópteros e pétalas de rosas caindo, somado a overdoses de séries da Netflix e filmes e coisaradas de um romance assim estarrecedor e tal, que, mano, o dia a dia não é sobre isso. Não é isso que segura relacionamento, não é isso que faz a relação saudável.
Então, às vezes, a gente tá esperando um negócio que nem existe. É aquilo que e tu tá num lugarzão de sofrimento, assim. É aquilo que a Bruna Marquezine falou, ela o tempo inteiro achava que no relacionamento dela faltava alguma coisa. E, na verdade, aquilo se chamava paz, tranquilidade. Tu não precisa se esforçar, sabe? A coisa simplesmente é. A coisa simplesmente é. Não tem drama, não tem briga, não tem implorar, sabe? Eu tenho uma história minha, que era um cara que eu gostei bastante, assim. E aí ele um dia perguntou para mim. Ele falou assim, tá, então, porque daí eu cheguei com essa conversa, porque eu precisava ter uma resposta, porque eu estava ali no tempo que eu julgava que, tipo, já deu, sabe? E aí ele falou assim, tá, então tu quer namorar? Daí eu falei, acho que eu contei semana passada essa história. E aí eu falei assim, não é questão de que eu quero namorar, é questão de que eu estou aberta para ver onde é que isso vai dar. Se vai dar certo, ok. Se não vai dar certo, ok também. Só que eu só preciso estar com alguém que esteja aberto igualmente. Não adianta eu estar aberta, estar me doando inteira e ele não. E aí eu caí fora? Tive recaídas? Tive, óbvio que tive. A gente sempre, a esperança é a última que morre. Mas assim, até quando? Até onde? Daí meio que o amor próprio e o meu orgulho próprio até fala mais alto, né? Então, por isso que eu digo que o mais importante, antes de procurar um relacionamento ou até de se meter assim com qualquer pessoa, cara, procura se conhecer antes. A gente já passou várias ferramentas aqui, mapa astral, psicóloga, reiki, sei lá, vai atrás da sua espiritualidade, vai para a igreja, vai rezar, porque assim, não tem, a gente não pode terceirizar a nossa felicidade, botar na mão de outra pessoa. Cuidar primeiro da gente pra gente não botar essa responsabilidade, nossa felicidade na mão do outro, né? Exato, A porque gente se tem que eu... ser feliz. E a gente falou no episódio passado sobre se curar antes de entrar no relacionamento, né? Também. Porque Ou assim, ó, seja, se eu não me conhecesse tanto e aquilo eu ia estar até hoje lá, batendo na porta dele, oi, cheguei. E aí, com meu coração repleto dele e o dele repleto de todo mundo. E não é isso que a gente quer. Não é verdade? Eu falava para ele, eu dizia assim, não, o que está começando a me incomodar é que eu não gosto da sensação de estar eu hoje aqui, semana que vem eu saber que vem outra. Eu odiava essa sensação, que é a sensação que um monte de gente tem e não verbaliza, não fala. E incomoda, essa sensação incomoda muito. Vocês nunca pensaram nisso? Tu já pensou nisso, Vitória? é que assim, eu não tive, depois desse Tu aprendeu? eu aprendi, né? Eu Aprendi. também. E Depois desse aí, ali, o relacionamento, o último namoro que eu tive foi um namoro de 3 meses. Ele me pediu namoro uma semana depois. Deu uma semana. e olha aí. Então, as outras coisas foram bem diferentes, né, dele. Mas eu vou dizer que eu tenho pessoas que eu me relacionei no passado que hoje eu ainda, né, dou umas recaidinhas, assim. Eu também, se me ligar, é capaz de eu recair. Eu vou fazer o quê? Eu dou umas recaídas. Mas eu acho que todo Mas mundo eu já tem dou a isso, recaída sabendo gente. que não vai pra frente, entendeu? Eu já vou ali já tô sabendo. Ouvi que é aqueles assim, ó, eu superei, só não pode passar na minha frente. Eu Não, mas superei, só aí tem que continuar morando na Nova Zelândia. Só que assim, a partir do momento que tu tens a recaída consciente, por exemplo, eu tive recaída consciente com essa pessoa, mas eu fisicamente estava me sentindo mal. Eu sabia que aquilo não estava certo, porque eu sabia que ele não tinha mudado de ideia, entendeu? não, ali é realmente essa questão da morar longe, né? Realmente não tem como dar certo. E aí a gente já vai sabendo. A gente vai lá, né? Faz sabendo, faz consciente, porque a gente se conhece, né? E eu tô me Longe conhecendo muito melhor. quanto? Longe. Longe quanto? Que a Mariane vai casar com alguém que mora longe. É. Ai, meu Deus.
Dá uns 700 quilômetros. Dá. Dá. O que eu Não. queria dizer é que daí, eu acho que isso que a Vicky falou agora é uma frase legal para a gente tomar atenção. Tu já vai sabendo que não vai dar certo, ou não sei quem tu acha que não vai dar certo. Gente, tudo pode dar certo, tudo pode dar certo. Quem nunca só querer. conheceu, tá? Eu conheço gente que se conheceu dia, sei lá, 25 de dezembro, na fila do supermercado, descobriu que morava a mais de 1.000 quilômetros de distância e deu certo. Conheço gente que morou em países separados, eu conheço gente que terminou para depois voltar. Eu conheço, tipo, todo mundo conhece histórias, assim, de, tipo, tinha tudo de mais improvável e deu certo. Então, isso tu já ir sabendo que não vai dar certo e tal, acho meio pesado, porque, assim, se tem uma coisa que para funcionar num relacionamento é que tu tem que entrar dando 250% de ti. Exatamente. Mais ou menos. Por baixo, para funcionar. E se tem uma coisa que eu nunca tive medo quando eu entrei, quando eu tava afim de alguém. Gente, eu sou boiolinha, mas eu sou boiolinha com força, assim, troféu boiolinha para mim. Eu sou trouxa. Se eu gosto da pessoa, 700 quilômetros, 800, 1.000, 3.000, presente que eu não tenho dinheiro, parcela a fatura do cartão de crédito, brigo com a minha mãe, brigo no trabalho, sabe? Também. Tipo, arranjo que... sério, assim, ó, eu como coisa que eu não gosto, eu vou a lugares que eu não quero, porque aquele movimento de fazer o relacionamento dar certo no começo, até que se tenha segurança e as coisas encaixem, relacionamentos acontecem de forma leve, devem acontecer, né, de forma leve, no sentido de que não é para ser um martírio para ninguém. Mas você, sentado no conforto da sua casa, com a sua caneca de chá, enquanto assiste a novela, desejando, gostaria de estar namorando alguém que está longe de mim. Não queria, porque se quiser, estava. Não, exatamente. Sempre falo isso. Não, eu acho que podia dar certo, assim. Talvez não com ele, talvez não comigo, mas poderia dar certo com alguém. Eu acho que quando... Gente, é assim, é tão fácil quando a gente coloca na consciência quem quer, faz. Quem quer... porque ele é muito ocupado. Mano, quem quer arruma tempo, quem quer vai. Entendeu? Eu já vi cada coisa. Isso que eu falo, quem quer, para quem quer, a distância é só um número, né? Vai fazer tudo dar certo. Mas para quem não quer, é uma desculpa. É uma desculpa. Agora, sim, eu não vou dizer para vocês que eu já escutei muito. Que se namora à distância é corno, que se namora há muito tempo é corno, que se namora à distância não ama. Eu sofro uma puta pressão porque o meu relacionamento é à distância desde o início. E todas as vezes que a gente fala que vai casar, olha, 95% das pessoas falam, tem que ver, né, se vão aguentar, porque nunca passaram muito tempo junto, porque não sei o que e tal. Então, não existe um tipo de relacionamento que não vá sofrer julgamento e tal, e eu não estou dizendo que vai ser fácil. Esses dias eu entrei numa discussão com uma pessoa, porque eu defendi o lado de que eu acredito que quando a gente for morar junta, vão ser mais coisas melhores do que piores para serem resolvidas, porque a nossa maior dor é a distância. Então, todo o resto é resolvível. E uma pessoa que nunca namorou à distância e nunca casou com alguém que namorava à distância ficou combatendo meus argumentos. Tipo... Então, assim, o pior tipo de pessoa. Então, assim, claro que falam que ele pode não dar certo, pode dar errado e tal. E às vezes você vai lá, você dá tudo de si, você toma na cara, aquelas coisas todas. Isso acontece, é óbvio que isso acontece. Mas esse negócio de contatinho, de ficante, se você tá afim da pessoa e tal, se você quer que dê certo, cara, requer um pouco de esforço, requer um pouco de desapego, requer muita maturidade. E assim, né, na nossa idade, gente, com a idade que a gente tá, se a pessoa não tiver filho, é quase um milagre. Se ela não for divorciada, é quase outro milagre, entendeu? Então, você não tá mais conhecendo uma pessoa com o ideal de um amor perfeito. Você tá conhecendo alguém que tem um passado e uma história. E você tem um passado e uma história. Todos os dois têm gatilhos, todos os dois têm traumas, todos os dois têm todos os dois têm problemas. Então, tipo, não tem, assim, muito dizer, beleza, vou lá. Mas na primeira vez que a gente saiu, ele falou da ex, na segunda vez que a gente saiu, a mãe dele me olhou de cara feia e a minha cunhada disse que não sei o que.
Cara, é isso que você tem que lidar. Porque ou senão você pode namorar alguém com 18 anos. Não vai ter daí isso. Não vai ter. E que more no seu prédio. São esses tipos de coisa Sabe? que a gente tem que fazer adequações e não para conseguir chegar aí, né? Mas sabe o que a gente estava falando, e eu acho que eu me enquadro nessa questão, é assim, ó, querer ter alguém, tá? Mas eu não estou disposta a ter alguém. E acho que a gente falou isso no episódio do Reiki com a Juma. Por exemplo, acho que ela entrou na questão de que alguém tinha falado para ela que queria alguém. E ela Lembro. perguntou, tu tá disposta a ter alguém? Tu Ou quer se tu tá disposta adaptar a a tua fazer vida. concessões, a mudar a tua vida, tu tá disposta a isso? E talvez seja a questão que eu me encontre hoje, eu não tô disposta. Sabe? Eu acho que eu não tô disposta a mudar alguma parte da minha vida hoje para ter alguém. Sabe? Às vezes eu me peguei pensando em algum momento, por exemplo, eu começo a namorar hoje, em algum momento essa pessoa vai querer morar comigo. Ou morar, que a gente more junto. E eu não tô disposta a isso ainda, sabe? E tu acha que tu tem que analisar o porquê que tu não tá disposta? Acho, e eu tenho analisado, eu tenho entrado nessa questão, mas eu acho que tem muita coisa antes para eu curar do que curar esse Sim, problema, né? mas E aí entra naquela coisa assim, a gente não está disposta a ter alguém, mas a gente quer ter alguém, e a gente acaba não se curando, machucando o outro muitas vezes, né? Pela carência, porque a gente quer ter uma pessoa por carência, mas a gente não está disposta a fazer nada por aquela pessoa. quando a Juma falou sobre isso, eu também me coloquei a pensar. E aí eu cheguei à conclusão que eu estava disposta, assim, hoje a minha vida ela tá tão redondinha que não tem problema nenhum. Óbvio, eu tenho as minhas dedicações, mas que eu nem, tipo, dedico aos meus pais e à minha empresa. Ok, só que não são coisas que, tipo, não é uma coisa que não cabe mais alguém na minha vida, sabe? Quando ela falou aquilo, eu também me botei para refletir. Mas eu cheguei à conclusão que eu hoje, como estou, eu estou disposta e quero, só que assim, né? Não qualquer coisa. Eu quero, mas eu não quero ter que me esforçar, me matar e colocar toda a minha energia nisso, porque, como eu falei antes, a minha energia, ela já está toda distribuída. Ela está distribuída entre o podcast, meu livro, minha empresa, meus pais. Eu tenho uma vida. Então, eu não quero ter que tirar a energia dessas outras coisas para tentar fazer alguém querer namorar comigo. Então, eu quero, estou disposta, mas assim, querido, venha decidido, né? Porque eu não sou político para convencer ninguém de nada, entendeu? Minha campanha sou eu. É Tá, uma complicado. pergunta. Já compraram um presente que durou mais, que a parcela durou mais que o relacionamento? Não. Nunca aconteceu comigo. Nunca Tu aconteceu já? comigo também. Ai, Mas graças já a sei Deus. histórias. Eu dei poucos presentes, tá? E o Traficante. relacionamento, o meu ficante durou bastante, então dá pra pagar. A minha amiga, Mas a vou minha, falar para vocês assim, o que já aconteceu comigo que foi foda. Eu já ganhei presente de gente que eu ia dispensar. Caro. E aí é foda, cara, porque daí eu segurei a dispensada. Porque no dia que tu vai para dar o fora, a pessoa chega com presente caro. E aí foi foda, assim, daí, tipo, dei uma segurada ali, porque achei muito indelicado da minha parte, sabe? Daí meio que, tipo, fiquei de boa naquele dia, e 2 dias depois chamei para conversar e falei que não rolava mais. Mas já rolou assim, tipo, isso é bem difícil porque tem duas coisas que eu aprendi a duras penas. A primeira foi responsabilidade afetiva. E você ter, e a duras penas, diga-se fazendo muita merda, tá, gente? Já fui muito escrota e babaca, e sem noção, e irresponsável com o sentimento dos outros. E sofri quando percebi o que estava fazendo, sofri quando perdi pessoas, enfim. E aí, às vezes, você tá fazendo isso, tipo, você tá falando pra pessoa, olha, a gente tá se vendo,
mas não é nada sério. Ó, a pessoa te deu umas 2, 3 indiretas ali, falando, isso não sei o que e tal. E você fala, eu não quero nada sério, a gente não tá namorando, a gente não vai namorar e tal. E aí a pessoa chega com jantar em restaurante caro, com final de semana na praia, pousada, viagem de Tem carro, como. coisa arada. E aí você, tipo, dá aquela esquivada ali e tal, e você tava falando que não, então você se coloca firme, já é difícil para mim isso, assim, tipo, ser transparente com os meus sentimentos, até porque na maior parte das vezes eu não tenho muito sentimento. Então eu ter que ficar explicando para a pessoa ali como que estão as coisas é difícil, não é natural para o meu processo. E aí a pessoa se fazer de surda e eu ter que me esforçar mais ainda é foda. Então, isso daí é um negócio que às vezes pega, sabe? E que a gente também tem que fazer a nossa análise de até onde o outro foi babaca comigo ou eu invadi o limite do outro e fiz ele ser franco, objetivo e direto comigo porque eu estava dando uma forçada na situação, sabe? Então, cara, eu já tive... Uma vez eu fui essa pessoa, né? Uma vez eu tava ficando com um menino que ele falou, não quero nada sério e tal, e vamos ficar só se curtindo, não sei o quê. E eu contei para várias pessoas que a gente tava ficando. E ele ficou super bravo comigo. E ele, parece que você tá forçando alguma coisa e tal. E realmente eu tava, mas eu não tava fazendo isso conscientemente, sabe? Então, isso é foda, assim, porque daí depois, fui lá, comprei presente pro fulano, levei para jantar, fiz tudo, me dispensou. Que sinais o fulano estava te dando, ou claramente te falando de que esse não era o caminho? Será que você não cavou sua própria decepção, sabe? Aí porque é que tá. Mas tem o outro lado, né? Em que ele fala que não quer, mas as atitudes é de quem quer, tá? E quem está gostando dessa pessoa que fala uma coisa e faz outra, vai sempre olhar o que convém. Tipo, ele fala que não quer estar comigo, mas ele me leva para jantar, conhece os pais dele, faz tudo, entendeu? Ela vai sempre olhar o que lhe convém, né? Então, a gente tem que tentar que a ação e a fala sejam na mesma linha, coerentes. Né? Mas assim, né? vou falar para vocês. Cara, eu já tive... porque, ok... Tem que ter uma linha em que a gente consegue ser gentil com o outro, porque não é porque eu não quero nada sério com você que eu não vou te tratar bem. Gente, eu sou uma pessoa que eu vou... Bom, meu Deus, a exposição. Ela mata. Gente, eu já tive date que foi assim, ó. Conheci a pessoa, gostei, saímos uma vez. Na segunda vez, marcamos única, exclusiva e diretamente de ir para o motel, ponto. Te passo, te pego em casa tal hora e a gente vai direto para o motel. Por razões as mais diversas, né? Quando você não mora sozinho, você precisa recorrer a lugares externos, mas não por isso, tipo, porque é uma pessoa que não era exclusivamente sexo. Mas eu passava a pegar um vinho, levava um creme para fazer uma massagem, perguntava como é que estava a filhada. Cara, eu não vou tratar mal alguém só porque eu não quero ter nada sério com a pessoa, sabe? Mas sabe o que eu acho? Tipo, e aí, sei lá, eu acho foda, porque eu ser legal e te levar para jantar num lugar legal e te dar e te tratar bem no momento que você tá comigo, não quer dizer que eu vou namorar com você. Mas eu também não sou uma babaca. Eu coloquei especificidades, né? Eu falei conhecer a família, né? Quando tu fala que não quer nada sério, tu não leva para conhecer a família. Mas, deixa eu dizer, eu acho também que voltamos, eu sou muito chata nisso, mas voltamos ali no autoconhecimento e no senso de merecimento. A gente acaba, o mínimo se transforma num... Uau! Entendeu? Então, porque o cara a gente olha o que convém. o cara fez o mínimo, sabe assim, é o normal, como se deve tratar alguém, a gente acha que o cara tá caído de amores. Eu também acho, eu penso sim, tem limites. Por exemplo, conhecer família, sei lá, viajar e passar uma semana, sabe?
Eu tenho uma curiosidade com quem Quem é que viaja, tem uma assim, semana, confidente. Renata? Eu tenho, se eu Quem quiser. tem uma semana pra viajar. Eu tenho. Quem que tem uma semana, gente? Eu tenho uma curiosidade, quem viaja com ficante, com contatinho, o que faz com as fotos? Tirar uma com contatinho e uma sozinha? Então, isso eu posso responder. Ô Vicky. Não, Eu tenho tira um com álbum. contatinho, posta no feed e chama só de ficante. Eu tenho fotos que foi o contatinho que tirou. Mas é que, no caso, era um relacionamento à distância. Daí a gente viajava junto, porque era o que dava. Ele vinha para cá, eu ia para lá, mas a gente não ficava na casa da família do outro. Justamente porque não tinha que envolver família, era uma coisa que a gente não sabia ainda. Tava meio que os dois descobrindo, assim. Mas, tanto que depois não deu certo. Contei no episódio anterior, quem não ouviu vai lá ouvir. Foi uma daquelas histórias lá, não deu certo. Mas eu tenho fotos sozinhas. Mas naquela época eu era meio feia, então agora eu tô melhor. Aquelas. Mas então, sim, as pessoas tiram fotos sozinhas e com o contatinho e depois só usam as sozinhas, é isso? Isso. Acho Ué, válido, acho válido. não Perde o rolê, né? Eu acho que até quando namorar tem que fazer isso. Gente, nunca eu ia sabe. dizer. Quando eu namorava, eu namorei 11 anos, né? Meu primeiro namorado. 11, 12, sei lá. E a foto do casamento do meu irmão, que tá lá na sala da minha mãe até hoje, meu ex-namorado estava na foto, a gente mandou tirar no Photoshop. Ele não tá mais na foto. Eu tenho uma foto da formatura do meu cunhado que eu tive a grandeza. Porque assim, sabe quando tu sabe que aquele namoro vai acabar? Botasse no E lado da foi o foto. namoro mais longo que eu tive, assim. E sabia que aquele namoro ia acabar. Coloquei ele pro canto da foto. E isso, o meu também. Consegui cortar e ficou super bem. O meu também, só que eu não sabia que ia acabar, mas o meu também estava na ponta da foto. E eu conheço gente que já namorou com tanta gente, a rotatividade era tão grande na família que a família mesmo já estava botando pro canto. Gente, eu vou dizer para vocês que quando eu fui fazer meu álbum de formatura da faculdade, minha mãe falou isso. Minha filha, faz fotos com teu namorado, a mãe ama ele. Mas faz fotos sozinha também, faz fotos com a família sem ele. Mesmo quando tu for casada. Momentos marcantes da tua vida são para ti ser protagonista e tal. E nunca mais eu esqueci, assim, Sábia. sempre E já tem. vi muita foto de formatura, por exemplo, que estavam tratando como se fosse casamento. E daí tava tirando o casal com a mesa, por exemplo, assim. A menina perdeu todas as fotos, cara. Porque, obviamente, o namoro assim não dura, né? Tem como. Sim. Tem como. A gente tem que sempre manter nossa individualidade, né? São duas pessoas com duas vidas que se juntam para caminhar juntas, gente. Eu amo, eu sou muito romântica e eu amo, eu acho muito legal namorar. E o meu resumo desse programa todo é, cara, a gente tem que amar mais, gozar mais, ser mais feliz e se esforçar menos. O negócio tem que ser mais tranquilo, mais simples. Vou gozar mais. Gozar mais. Precisamos, né, Quero Viu? deixar claro. Gozar mais. Também. Ai, então. E assim, ó. E outra. Pra hoje, eu queria ter um contatinho, pelo menos. Não, eu queria ter um contatinho com esperança. Não, mas eu acho que, cara, a gente tem que prestar primeiro, né? Eu acho que, de resumo, primeiro, autoconhecimento, invista em você. Vai lá saber o que tu gosta, o que tu quer dessa vida, minha filha. Porque senão, a gente só vai pegar gente confusa também, né? E outra, tá na dúvida, pergunta. Eu aprendi Eu isso tô com o bem meu carente último. depois dos namorados. Eu tô bem de boa. Tô bem carente porque hoje é 13. A gente tá gravando no dia 13 de junho. Tô bem carente, né? Querendo um contatinho, mas, né? Pra mim foi bem de boa o Dia dos Namorados. Assim, pena que não teve nenhuma fofoca grande, assim, alguém, uau, que assumiu algum namoro. Nossa, eu só olho pra isso mesmo, pra ver as fofocas de quem assume namoro. Eu tenho uma amiga minha, foi maravilhosa a história dela. Eu postei que a gente tava gravando e o teor do que a gente tava gravando, ela botou aqui, ó. Olha o que ela botou. Ela botou assim, vixe, esse é pra mim. Porque ela tava ficando com o rapaz, eles estavam super se curtindo, e foi tudo muito natural, foi leve, não teve
não teve forçação de barra, foi super maravilhoso. Aí ela disse, o que eu ia fazer no Dia dos Namorados? Eu compro presente ou não compro presente? Aí ela comprou um presente e deixou escondido dentro do carro. Ele chamou ela para passar o final de semana com ela, porque no final eles já estavam passando os finais de semana junto. Ela deixou o presente dentro do carro. Daí ela falou, bom, se ele me der alguma coisa, eu venho e busco. No final, ele pediu ela em namoro. E aí ela foi lá e buscou o presente. Mas assim, ó, foi isso é bonitinho. leve. Sabe quando o negócio é leve? Quando todo mundo sabe o que quer? Ele sabia o que ele queria, ela sabia o que ela queria, tava tudo certo, ninguém teve que forçar nada, não teve que fazer aquelas merda daquele joguinho de desaparecer, de postar uma foto assim, assado. Cara, eu tenho amiga minha que bota assim, ai, deixa eu postar essa foto aqui porque eu sei que ele é o primeiro a ver. Mano, isso só quer dizer que ele tem internet. Entendeu? E te Então, segue. assim, e que tu tá fazendo postagem em função de alguém. A partir do momento que tu tá fazendo isso, minha amiga, vai pra psicóloga. Vai pra psicóloga. Vai pra Te psicóloga. cura. Porque assim, ó, a postagem não pode ser em função de alguém, gente. Não tô dizendo que eu nunca fiz isso, que a Vicky nunca fez isso, que a Mari nunca fez. Mano, só que assim, ó, se identifica o problema aí. Quando eu fiz, eu identifiquei o problema em mim. Entendeu? Então, A assim, Vicky fez, a Vicky fez. A Vicky faz bastante coisa todo errada, mundo né? faz, só que assim, ai, mano, agora é o último que eu me apaixonei, nem Facebook, nem, como é que é? Nem Instagram tinha, então tá tudo certo. Eu não fazia posts pra ele. Sucesso! Esse é nosso Cara, resumão, é isso, gente. temos? É isso, né? É isso, temos. A Mari tá Gente, desenhando. Eu ia perguntar exatamente isso agora. A Marina tá dizendo o quê? Agora ela faz ilustra... Meu Deus, Mariane, tu tens esse talento? Gente, a Mariane desenhou um samurai. não é um Chocada. samurai, é uma menina de coque. Que coisa linda! Se ela Mas tivesse... até com sombra. Eu vou falar para vocês que a semana passada para mim foi bem difícil, assim, isso de tu tá num relacionamento à distância, quando tu passa por um momento difícil que nem eu passei, que fui pro hospital, precisei de ajuda, fiquei realmente sem conseguir fazer nada sozinha e tal. E a tua pessoa tá longe, doeu pra caralho, assim, sabe? Tipo, é um sentimento de solidão que não tem explicação, sabe? E aí, tipo, eu me perguntei, assim, será que eu tô fazendo as coisas direito? Por que que eu tô sozinha, sabe? Tipo, eu não tô sozinha, mas eu tô sozinha. Por que que a base do meu relacionamento é uma tela de celular, sabe? Por que que a primeira coisa que eu faço quando eu abro o olho não é virar pro lado e dizer bom dia, é pegar o celular e escrever bom dia, sabe? Então, foi bem foda, assim. Eu passei muito por essa dor de sentir a solidão mesmo não estando sozinha. E a Cláudia foi uma fofa, ela veio assim que ela pôde, mas quando você mora a muitos quilômetros de alguém, não é Tão simples assim, simples né? assim. E, cara, sei lá, a minha cabeça ainda tá lidando com isso da recuperação, dos remédios, do momento de sentir que tu não é dono de ti, porque a partir do momento que tu passa mal de saúde, tu percebe que mais nada importa, né? E quando a gente fala, assim, disso de ficante e namorado, de gente que quer usar só o rótulo. Mano, ontem foi Dia dos Namorados. Quantos posts de casais completamente tóxicos vocês viram na timeline de vocês? De meninas que reclamam para vocês de posturas abusivas dos namorados, ou de dores que elas têm dentro da relação delas, ou de solidão mesmo estando morando com a pessoa. Mas ontem tava todo mundo lá lindo, com fundi rosas e presentes da Vivar, e não sei o que e tudo mais. Não procurem isso nas relações de Não. vocês, sabe? Porque não é aí que tá, não é isso que tem. O que você. O que você vê é muito raso perto do que existe. E esses momentos que a gente tem, assim, tipo, de olhar para uma relação
e ver que ela realmente está ali para ti, ele não é na hora que você está tirando uma foto numa viagem. Ele não é na melhor pose que você conseguiu daquela foto, sabe? Ele tá em outros lugares. Então, enfim, tô bem mexida com esse negócio de relacionamento, assim, porque tenho pensado muito nisso, tenho sentido muito a falta de finalmente estar com a minha pessoa, sabe? E parece, assim, que tá a milhares de anos-luz de distância, tudo isso, então Tá eu logo ando ali. meio Tá logo ali. saudosista com isso tudo, Tá um enfim, dia mais perto hoje. um dia mais perto. Ai, gente, sei lá. Tava falando Eu acho que antes da gente começar o pod, eu tava falando com as meninas também, que às vezes dá saudade, né? De pegar um final de semana, ir pra Praia do Rosa, conhecer um monte de gente, e não ter hora pra voltar, e tal, tarará. Mas, nossa, essa saudade, ela passa, assim, tão rápido, Cara, eu tão acho que rápido. nada nesse mundo paga tu saber que tu tem alguém incondicionalmente do teu lado. Parceiro mesmo, com certeza. uma parceria para a vida, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Porque amigos mudam, porque parentes, pai, mãe, vó, cada um tem sua vida, vão embora e tu fica. E quando tu encontra realmente uma parceria legal, uma parceria que quer todos os dias estar contigo, eu acho que é isso que conta, assim. São é menos declaração pública, é menos foto no feed, mas é mais atitude, é mais presença. Às vezes, muitos relacionamentos que são da mesma cidade podem ser menos presentes do que, como a Mari falou, né, como uma distância, que por mais que seja pela tela do celular, mas a pessoa está ali sempre em pensamento contigo. Acho isso super legal, assim, a música da MPB que diz que é impossível ser feliz sozinho. É muito possível ser feliz sozinho, mas é muito mais legal ser feliz acompanhado, né? Tu fazer feliz e, e se deixar alguém te fazer feliz, isso é muito legal. Então, do mesmo jeito que tinham declarações de casais que não são tão saudáveis assim, eu também fiquei um pouco triste, porque tinham muitas declarações de meninas solteiras, pareciam que estavam abominando o amor. Do tipo, se eu tivesse uma pasta de prints, Uhum. porque eu... Não façam isso. Não façam isso. Não abominem o amor. O amor tá aí para todo mundo. A gente só tem que querer ver e querer viver. De resto, Estar cara, disponível, né? Estar estar disponível para. disponível e saber exatamente o que a gente quer. Então, Ai, gurias, adorei essas últimas falas de vocês. A da Mari foi emocionante, né? E a da Renata é educativa, né? Amei. Acho que esse podcast, eu acho que quando eu estava fazendo o roteiro, eu pensei que ele ia ir para um lado diferente do que foi, mas foi para um lado que é necessário, assim, sabe? Que a gente viu em que o mundo realmente está carente, em que as pessoas estão carentes, né? E que a gente precisa ver mais amor no outro, querer amar e querer ser amado, né? e se amar. E Primeiro, né? Primeiro de tudo se isso. amar a ponto de saber o que você quer tolerar, o que você não quer tolerar. Se amar a ponto de saber quando parar. E se amar a ponto de ser sincero com os seus sentimentos, né? Eu sempre vou falar para fala, porque ninguém é adivinho, ninguém tem bola de cristal. E É verdade. Mari, tá, como é que a Vicky falou? Um dia menos para o bom dia ser pessoalmente. Um dia mais pertinho. Eu queria te abraçar agora, fofa, querida. Ai, Mas ai. eu sempre digo assim, óbvio que meu namoro não tem nada a ver com o teu, né? Porque não chegou a ser um namoro, mas era a distância. E eu dizia, meu Deus, será que Deus me reservou uma pessoa assim tão longe, né? Por que que foi logo assim tão longe? Mas ensina um monte de coisa pra gente. Principalmente a paciência, a resiliência e realmente o que é o amor, né? Que a gente tem que
fazer as nossas concessões. Isso é muito bonito. A Mari e a Cláudia são realmente um exemplo. Fofa! Tá, né, gente? Agora... Tão ruim no passado e tão fofinha hoje, lindinha. Que remédio que a Mariane tá tomando, pra ver gente? se eu sou fofa. Oh, que remédio que a Mariane tá tomando, gente? Eu não sei, tá? Ela conta as histórias em que ela era uma baita de uma pau no cu. E aí tá aí, ó, fofinha no final. Mas agora eu gostei do que ela usou no começo, boiolinha. Eu sou muito boiolinha, gente. Eu vou continuar sendo boiolinha. Nossa, eu sou muito boiolinha. Eu amo ser E não tá boiolinha. errado ser, na real, não tá errado ser. Não, sejam emocionadas. Amo ser emocionada. Sejam emocionadas. Gente, acho que o que tem de mais íntimo que outro ser humano pode dar para ti é ela, o corpo dela, a entrega dela. E se a pessoa tá no auge da intimidade, te dando tudo que ela tem de mais escondido, que é o prazer, o desejo, a nudez e tudo aquilo, e daí, tipo, tu ainda vai tratar a pessoa meio mal, tá ligado? Meu, sejam boiolinhas, assim, ó, sejam muito, porque tem que respeitar o que tu tem com a outra pessoa, nem que seja de uma noite só. É isso aí. Muito obrigada, eu amei. Agora vamos. Hoje, sem latidos da Kira, não sei se vocês perceberam. Meu, Kira, obrigada. Sem latidos da Kira. Obrigada, Kira. Gratidão. 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 Gratiluz. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo. 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 Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!